Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Antítese. Meu nome é Pedro, Eu sou a Ana. nós estamos aqui para falar sobre teologia, cultura, né, apologética, tantos conteúdos que a gente tem trabalhado aqui no Antítese. Se você não é inscrito no canal, quero já te convidar a se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente tem postado aqui no nosso canal, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico, né, Ana? Sim, a gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade, esse podcast está vindo como um resultado de vários posts nossos sobre aborto, né? A gente sempre posta sobre esse assunto. É, de fato, algo que a gente defende, né? A gente vem Muito trabalhando, na grande. verdade, há bastante tempo. Sim, Acho que desde o início do Instagram, quando a gente começou e não tinha canal do YouTube, a gente sempre postava é verdade. conteúdos nessa temática do aborto, que a gente defende a vida, sempre Uhum. dando argumentos para os cristãos. E desde o início a gente sempre sofreu retaliações, né, Ana? É, retaliações muito, né? Alguns argumentos que as pessoas sempre levantam que a gente pensa que a gente sabe a resposta, né? E a gente tenta responder ali muitas vezes, a gente percebe que às vezes fica um pouco complicado para você que está tentando, né, responder. Às vezes você lê uma resposta de alguém ali e fala, ah, boa dúvida que a pessoa tem, mas como que eu respondo isso? Mas para você seguir toda a argumentação ali, talvez você não consegue. Então a gente quis passar esse tempo aqui, né, nesse podcast Sim, para falar com você, para te ajudar realmente a responder essas perguntas e esses argumentos que vêm, às vezes de maneira feroz contra sim. nós, né? Eu diria trazer os principais contra-argumentos, contra os argumentos Isso. cristãos que muitas vezes nós recebemos, vocês recebem, talvez você está Uhum, no trabalho, já chegou nessa temática, alguém perguntou para você e você não soube responder, uhum. né? Lembrando que a gente tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube também, alguns vídeos que a gente fala sobre aborto, a gente trouxe já os 13 argumentos do Peter Kraft, que é um livro que trata só sobre isso, né? A Uhum. gente já falou outros posts aqui, a gente também já falamos sobre isso, então Sim, vai ser muito legal. É vai isso aí. sim. Tenho certeza que vai te abençoar muito, né? Vai te capacitar para você responder e aí com bastante confiança, né? Sem medo e com bastante coragem também, porque é isso que a gente precisa nesse tempo, né? Então vamos lá, vamos falar do primeiro, né? Eu vou ler aqui o primeiro que a gente sempre escuta, que é a questão do Estado laico, certo? Vem sempre aquela conversinha de que o Estado é laico, né? De que essa visão não é somente uma visão cristã, nessa visão pró-vida. Então a visão pró-vida é uma visão cristã. E a gente não pode basear as nossas leis, né, no cristianismo ou em qualquer outra religião. Essa pessoa, de fato, em alguns sentidos, ela está certa, no sentido de que a gente não pode, de fato, colocar, impor leis religiosas sobre as outras pessoas, né? Uhum. Como que a gente responde isso, Pedro? Bom, vamos lá. Primeiro, eu já começaria respondendo aqui que o Estado ser laico não significa que nós estamos num laicismo que eles falam, né? Uhum, Tipo, essa busca por uma laicidade, ela não é uma ideologia, no sentido de que não pode ter religião nenhuma, mas é uhum. que todas as religiões são bem-vindas dentro do Estado brasileiro, dentro do Sim. Brasil. Uhum. Então, a religião vai se influenciar na forma da gente ver o mundo e ver a sociedade. Primeiro ponto é esse. A gente já poderia dizer que é importante, sim, a É. religião cristã, quanto a religião espírita, quanto a católica, quanto até mesmo os gnósticos, né, os agnósticos, Ateus, perdão, enfim. os ateus, terem uma visão de mundo que influencia leis, né? É Uhum. normal, isso é natural. Sim. Mas ser a favor da vida não significa que nós somos pessoas simplesmente que estamos argumentando com base na religião ou na Bíblia ou, Sim. né, em algo que Deus nos falou. Nós simplesmente defendemos que a concepção de Uhum. vida a gente não tem como ter certeza. Se a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no podcast, mas não há consenso médico e clínico e a visão até na biologia de quando que a vida começa, né? Uhum. Alguns médicos dizem que acontece a partir do momento que a célula, né, começou lá, né, Concepção. a Uhum. concepção. Fertilização. Outros, na 10ª semana, quando o sistema nervoso começa. Tem várias visões aí, dependendo da ideologia que a pessoa segue. Uhum. Então a gente já consegue dizer que não existe certeza nisso. É. Ninguém tá lá, não existe método para realmente saber quando que a vida Ainda é um começa. mistério, né, permanece um mistério. Mas a gente precisa reconhecer, né, que, todas as religiões têm voz e dentro do Brasil, o cristianismo é a maioria, né. Então Exatamente. quando você estuda, inclusive eu estava olhando alguns dados, até mesmo, ne opa,
Deu uma... Pode falar de novo. Até mesmo nesse governo que a gente está agora, que é um governo mais de esquerda, dentre os lulistas, pessoas que votam no Lula e tudo mais, 69% mais ou menos dessas pessoas não acreditam, né, no aborto, não são a favor do aborto. Ou seja, a gente tem uma maioria dentro do Estado brasileiro. E por isso, né, o aborto ainda é tão restrito no nosso país, porque nós conseguimos, de fato, banir essa lei, né, que muitas vezes tentou passar aí no STF e outras maneiras, né, para que fosse legalizado. Então, hoje no Brasil, a gente tem 3 casos, né, de abortos que são permitidos, que é o caso, né, de um estupro, né, de vulnerável, de crianças, né, de mulheres. Também, né, no caso de um bebê que tem algum tipo de deficiência, né, ancefalia principalmente, e quando a gravidez ela tem um risco para a mãe. Né? Então, a gente tem 3 casos que o Estado permite isso. Sim, Né? só enfatizando também, eu tava vendo recentemente alguém comentar sobre isso, que você não precisa provar que você foi estuprada, né, para você Sim, viver o aborto. sim. Por isso, nesse sentido, é quase que o aborto é permitido por lei, porque Sim. você não tem como provar se a menina foi ou não foi Acho que talvez até estuprada. fui eu que te falei, porque eu tenho uma jovem na nossa igreja que é enfermeira, trabalha no hospital, né, um hospital público aqui, e muitas meninas chegam alegando estupro, né, é feito um aborto, né, ali no início das semanas, ali as primeiras semanas, né, é claro que esse tipo de método de pílula não funciona mais tarde, né, Uhum, mas muitas delas elas abortam eles é permitido, elas saem do hospital ali, talvez no mesmo dia, uhum, sem problema nenhum, sem um boletim de ocorrência, sem checagem de fato, sem nem dar o nome de alguém, quem que estuprou você, né? Nem de sim, trazer nenhum culpado nem nada. Então a gente percebe que há assim essa ambiguidade, né? E mesmo assim, mesmo que o Estado permitisse, é isso que a gente também queria deixar claro. Se o Estado permitisse o aborto, mesmo assim o aborto não seria bem visto aos olhos de Deus. sim, Não existem decisões amorais. As sim, nossas decisões são ou elas são morais diante de Deus ou elas são imorais diante de Deus. sim, E a gente precisa pensar nisso quando a gente pensa a respeito, né, de ser ou não a favor da vida. Né? Então, o é, fato do Estado ser laico, né, não deve, né, dizer que o Estado, então, vai ser ateu, vai ser contra Deus, contra a sim. religião. Isso não é verdade. O Estado ser laico significa que ele permite que várias religiões convivam e convivam bem. É. Né? E todas elas tenham voz. Agora, em termos biológicos também, a gente falou aqui que a biologia, a ciência, ela não tem realmente certeza de quando começa. Existem Uhum. opiniões, você vai encontrar, se você pesquisar, Diversas, né? médicos que vão falar na concepção, médicos que vão falar não, quando o sistema nervoso está completo, ou quando não está, enfim. Batimentos cardíacos. De qualquer maneira, nós podemos ter certeza do quê? O bebê que está ali dentro, a Uhum. gente fala isso, já falou isso várias vezes, né? Ele não é um Montuado de bicho células. qualquer, um É. amontoado de células. Ele Uhum. é um humano em formação Sim. com um DNA próprio, Uhum. distinto, Isso mesmo. diferente do DNA dos pais. Uhum. Quer dizer, ele já tem um destino em termos biológicos ali de crescimento que, se não for interrompido, ele vai ser um ser humano completo. Então, Sim. ah, isso não tem nem a ver com religião. Isso tem a Isso. ver com ser uma criança ou não ser. Se você fizer um É. ultrassom e você olhar o formatinho do rosto, a mãozinha, coraçãozinho batendo ali, se eu não me engano, da 6ª semana, que Sim. começa, se eu não me Inclusive, engano, muitas mulheres não conseguem nem descobrir que estão grávidas, né? Antes antes da do sexta, batimento, né? antes da, Cardíaco. exatamente. Né? Então, a gente já poderia dizer, sem sombra de dúvida, não tem nada a ver com religião. A É, única coisa que eu sou a favor é da vida. Eu não quero que ninguém morra, né? exatamente. Ninguém É. pode morrer simplesmente Deve por uma morrer. decisão, ou deve morrer por Uhum. causa de uma decisão pessoal de alguém. É. Nós somos a favor da vida. E isso não tem nem a ver com É religião. verdade. E pensa nisso. Eu já fui um amontoado de células. E você também já. Cada um que tem voz hoje para falar, né, a favor do aborto, um dia estava em formação, estava ali no útero, né? E se a mãe daquela pessoa tivesse decidido abortar, aquela pessoa não estaria aqui, Sim. né? Que seria um mundo mais triste por causa disso, porque o aborto sempre tira uma vida, né? Então, um dia todos nós fomos, né, um amontoado de células, como as pessoas gostam de dizer, Sim. né? Então, vamos lá para a próxima. A próxima, ela é interessante, né? As pessoas vão dizer, né, vão Como já tentar... falaram bastante nos comentários. Isso. Então, se você não gosta do aborto, você não gosta. Isso é pessoal seu, é privado, certo? Não tenha um. Então, sempre falam isso, né? Porque eu sempre, nos argumentos, eu falo, eu tenho 3 filhos, eu sei o que é a maternidade, eu sei que a maternidade não é algo fácil. As pessoas vão dizer, então você não tenha um, mas permita com que as pessoas façam o que elas querem. Não tente controlar as decisões dos outros. É isso que as pessoas vão dizer. Qual que é a nossa resposta para isso? O que você acha? A gente poderia usar o mesmo argumento, eu sei que é forte falar isso, mas se fosse para um escravo.
Uhum. Imagina a gente tá agora, É nesse verdade. momento, a gente volta no tempo, momento onde existiam escravos na Terra. E a gente percebe que escravos não é só uma coisa que acabou recentemente. Desde a história dos tempos bíblicos, a gente Uhum. tinha também escravos aí, né? Uhum. Se a gente vivesse, né, há 200, 300 anos atrás, a Uhum. escravidão ia ser errada ou não ia ser? Será Uhum. que a gente poderia usar esse mesmo argumento? Ah, se você não quer ter escravos, então não tenha. Você não precisa ter. Mas eu faço o que eu quiser porque é direito meu. Não Uhum. faz sentido isso. É verdade. Não faz o mínimo de sentido. Isso aí é uma falácia, porque você tá dando direito para uma pessoa e a outra pessoa, que é o bebê, você tá tirando, excluindo o direito dessa criança que tá no ventre Uhum. materno. É. Então, não tem como, não faz sentido, É. né? Não, Exatamente não é essa possível visão isso. que esses donos de escravos tinham dos seus escravos. Era, eles não são pessoas, eles são seres inferiores. Eles não têm os mesmos direitos que eu tenho direito. É a mesma mentalidade daquela época, né, em relação aos escravos, é a mentalidade que as pessoas têm em relação aos bebês hoje. Eles não são pessoas, eles não têm tantos direitos como eu. Eu, como mãe e como mulher, tenho mais direitos do que esse bebê. Né? Então, fica aí, né? Que lado da história a gente quer ficar? Né? A escravidão era errada naquela época. E a escravidão continua sendo errado hoje, e o aborto sempre foi errado, e o aborto sempre será errado, né? Por Exato. causa exatamente disso, porque ele remove os direitos de uma pessoa, né? Ele remove os direitos de um ser humano, né? Então a gente não pode remover. Mesma coisa para um abuso, por exemplo. Se você, né, também forte dizer isso, né, mas se você não acha que o abuso o abuso é errado para você, então tá, então você não abuse de ninguém. É. Agora deixe as pessoas abusarem das suas crianças, dos seus adolescentes, se quiserem, das suas mulheres. Isso é inadmissível a gente dizer uma coisa dessa, É como se né? você exaltasse o direito de alguns e É, excluísse o direito de outros. Isso exatamente. não faz sentido nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. Então a gente tenta muitas vezes, né, nesses argumentos, trazer essa visão, mas para muitas pessoas elas têm essa ideia né, do que aquilo que eu faço é privado, é meu, eu decido, É. né? Mas na verdade o aborto afeta todas as pessoas, afeta todos nós, nos afeta como sociedade, É. né? Eu estava lendo alguns dados, 800 mil abortos acontecem por ano aqui no Brasil somente, né? Apesar de a gente falar que só tem 3 casos em que se é legal cometer um aborto, esses são os dados, ou seja, muitas crianças estão morrendo, né, nas mãos, né, do aborto, nas mãos dos seus próprios pais, né? Então a gente precisa falar a respeito dessa verdade. É. Isso aí. Bom, terceira argumento aqui, terceira acusação que muitas vezes a gente recebe, ou argumentação que a gente recebe na página, é essa aqui: se você fizer um aborto ilegal, então isso vai acarretar em mais pessoas indo para clínicas abortistas perigosas e Uhum. ilegítimas, e podem então acabar morrendo no procedimento. Quer dizer, no final, é ilegal, tá fechado as portas, o aborto não pode acontecer. Então, o aborto vai acontecer de qualquer maneira. As mulheres vão fazer de maneira clandestina, e quando fazem de maneira clandestina, acabam morrendo. Então, por isso a gente tem que legalizar. A gente tem que abrir as portas, tem que ser algo legal, porque daí menos mulheres vão morrer. Esse é o próximo argumento que a gente já recebeu. E aí, Ana? É. Então a gente precisa olhar os dados, né, gente? Quando a gente escuta esses dados inflados, muitas vezes, a gente precisa entender de onde vêm esses dados, né? Então, o primeiro dado que a gente tem é que mais ou menos 48 mulheres, tá bom? Esse foi, acho que entre os anos 2000, ali 2000 e 2014, eu acho que foi feita essa pesquisa. Tinha 48 mulheres que tinham morrido, né, se você dividisse ali ao ano, né, durante esses 14 anos aí que foi feita a pesquisa, por causa de abortos inseguros, ou seja, por causa dessas clínicas clandestinas, por causa de abortos mal feitos, né? Isso é Então, recente? isso foi, igual eu falei, 2000, acabou em 2012, sei lá. Então, Sim. deve continuar sendo Se a mais ou gente menos. considerar, você tinha falado que 800 mil abortos acontecem anualmente no Brasil. Uhum. Se a gente pegar, então, 48, seria desse número, desse montante, é isso que você está falando? Uhum. Quer dizer, a porcentagem é baixíssima. Sim. Então, quantas crianças estão morrendo? 800 mil versus 48 mulheres por causa de abortos inseguros. Ou seja, o aborto, ele nunca é seguro, certo? Por quê? Porque sempre uma pessoa vai morrer nele. Ou seja, a mãe ou o bebê, né? E a Sim. gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho mais sobre as consequências devastadoras do aborto para as mulheres que o cometem. Então, muitas delas não vão morrer por causa do aborto, porque fizeram numa clínica segura. Mas todas elas vão ter sangramento por diversos dias, vão ter problemas psicológicos, né? Tem um dado que eu descobri aqui que 81 mulheres, mais ou menos, têm problemas psicológicos depois de cometerem seus abortos. Seja depressão ou pensamentos suicidas, seja
enfim, ter ansiedade, tantas coisas que acontecem por causa do aborto. Então, o aborto, ele influencia demais na vida depois da mulher. Mas você pensa nesses dados, só olhando para esses números. Claro, 48 mulheres, ninguém quer que nenhuma mulher morra. Mas Uhum. 48 de 800 mil é muito pouco, né? E, na verdade, quando você estuda, né, mesmo dentro daquelas clínicas que são seguras, ainda continuam morrendo pessoas, né? Tem o caso famoso daquela Maria Gonzalez, que foi uma feminista na Argentina, que lembra quando teve toda aquela festança, né? Depois que o aborto foi liberado na Argentina, o pessoal foi para as ruas e tal. Essa mulher, ela era uma das mulheres que estava ali à frente, uma feminista, e ela cometeu um aborto, não sei, acho que foi 1 mês ou 2 depois desse evento, Uhum. e ela morreu numa clínica legalizada. Ou seja, o aborto pode ceifar a vida da mulher, por causa, talvez, de uma complicação e outras coisas. Então, Quer dizer, nem seguramente. exatamente isso. Mesmo sendo seguro, a mulher pode morrer, além Uhum, da criança que morrer sempre morre, também. né, no caso. Então, É, esses são os dados. Ou seja, o aborto nunca é seguro, né? Então, mas vamos fazer do aborto seguro para todos. Não se há segurança com o aborto, porque o aborto, como a gente falou, o que ele traz depois como consequência para a mulher é algo que precisa ser considerado, né? sim. Os problemas psicológicos, os problemas depois para se engravidar. Né, há um dado também que diz que o aborto está linkado com o câncer de mama. Então, se você comete um ou mais abortos, você tem chances maiores de desenvolver câncer de mama depois, 51%, eu acho. Caramba. Tem chance depois dos seus filhos nascerem prematuros, ou seja, os riscos são muito altos. Uhum. Então, o aborto nunca é seguro. E a Sim, gente precisa lutar pela vida e defender que as mulheres não cometam essa atrocidade. sim, Né? E outro dado que eu tenho aqui para falar é que existem mais ou menos 38 mil famílias esperando crianças na fila de adoção. sim. Ou seja, se o aborto não é seguro para as mulheres que o cometem, se sempre vai ceifar a vida de alguém, por que não, né, trazer essa criança à vida e depois colocar essa criança para adoção para que uma outra pessoa possa cuidar dela? Sim. Né? Então, eu estou dizendo aqui em outros casos, né, a gente tem casos como estupro e tantos outros, mas o que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas a gente precisa entender que, dentre os dados que a gente tem, que a gente conhece, pouquíssimas mulheres morrem por causa do aborto. Mesmo assim, essas mortes acontecem e muitas crianças morrem todos os anos. Né? O dado do mundo é muito alto aqui. Eu até coloquei aqui. Mais ou menos 73 milhões de abortos são realizados por ano no mundo. 73 milhões. Caramba. Isso é um dado da OMS, ou seja, é muita criança morrendo, são muitos bebês que estão sendo sacrificados, né, no altar, talvez, do desejo ou não da mulher, né, de ter essa criança. Né? Então, é especialmente importante a gente lembrar dos dados. Sim. Bom, muito forte isso. Acho que são verdades que precisam ser ditas, né? Uhum. Bom, vamos lá para outra argumentação, outro comentário que a gente já recebeu na página e Sim. que a gente respondeu. É esse aqui, né? Quarto. Você não é a favor, você não é pró-vida, você é pró-nascimento e também anti-escolha. Quer dizer, você é contra a escolha da mulher, você Aham. tá privando ela de direitos. Na verdade, você não é pró-vida coisa nenhuma. E aí, como é que a gente responde? É, esse comentário sempre aparece para as pessoas dizerem que a igreja, que as pessoas não fazem nada, né? Que, enfim, que as crianças estão ali abandonadas. Porque depois, quando a criança nasce, É, aí quem vai cuidar delas? Porque daí, exatamente. um dos comentários que a gente recebeu recentemente foi exatamente isso. Quando você Uhum. falou sobre riqueza e pobreza, Aham. um dos argumentos que falam é o seguinte: a criança já vai nascendo num lar super pobre, desestruturado, Uhum. não vai, provavelmente vai ser influenciada pelo ambiente em que ela está. Então é melhor ela nem nascer, Uhum. porque ela vai sofrer quando ela nascer. Então, nem nasce. Não precisa nascer. Então a gente precisa fazer esse controle, quase que controle De populacional. natalidade. Tipo, Mas é exatamente isso, né? pobreza, então, como se fosse isso. E a gente não, a gente tá falando o quê? Não importa. Não Uhum. importa a pobreza, o que importa é a vida. E daí, Sim. inclusive, a gente foi xingado, né, nos comentários que a gente recebeu, que, olha, vocês não sabem o que é ser pobre, o que é ser rico. Mas no final a gente precisa entender uma coisa, ó, eu sou pastor aqui na igreja. A Igreja Nova Aliança em Londrina, é lógico, eu sou pastor de jovens, mas só no jovens nós temos 5 projetos sociais onde a gente toca várias áreas aqui da Sim. nossa cidade, fora os projetos da nossa igreja. Mas eu vou falar dos Aham. jovens primeiro. A gente tem um projeto com futebol, que é de evangelismo. A gente tem um projeto com vôlei, que é de evangelismo. A gente tem evangelismo noturno também, que a gente faz com jovens. Mas nós temos também projeto que é o Farol, que nós vamos para as UPAs e para os hospitais entregar comida, evangelizar. E nós também vamos para o Nuzelon e para
pro MAA, que é um lugar de crianças que foram abandonadas. Abrigo, É de um abrigo, crianças. onde a gente vai lá aos domingos, a gente tá com um projeto acontecendo, Sim. de grupo de jovens que sempre vai e tá nesses lugares com essas crianças, entendeu? Além disso, a gente tem um instituto aqui na nossa igreja, Sim. que tem vários projetos sociais com grávidas, Sim. em situações de risco. Era isso que eu ia falar. Tem um ministério que chama Pequeninos, né? Que a gente traz essas meninas, muitas delas são adolescentes, né? Mães adolescentes, que se encontram, às vezes em situação de risco, né? Mas às vezes também por causa de abuso e outras coisas. Mas a gente passa ali com elas, a gente passa uma tarde com elas por semana e a gente passa todo o pré-natal com elas, porque a gente sabe que muitas delas não teriam como ir, talvez, para algum lugar para ter esse atendimento. Então, a gente traz tudo isso, a gente ajuda dando enxoval, fralda. Sim. A igreja abençoa essas mulheres, né, para que elas possam ter os seus bebês, né, para que elas não, né, decidam pelo aborto. Então, é muito fácil a gente, às vezes, apontar ali e dizer, vocês não fazem nada pelas crianças que estão ali. Já são nascidas. E não é verdade isso, né? Eu estava pesquisando também aqui que a igreja tem mais ou menos, né, 142 mil organizações não governamentais. ONGs, né, que são mantidas por igrejas, tanto católicas como protestantes, né, no mundo, para auxiliar crianças em risco e tantas outras crianças que passam fome, passam necessidade. Então, dizer que a igreja não faz nada é uma mentira, porque desde o início a igreja acolheu, né, as crianças, né? A gente tem na igreja primitiva ali no livro de Atos, a gente não tem relatos dentro da Bíblia, mas a gente sabe por livros de historiadores que a igreja, né, as pessoas da igreja tinham o costume de pegar crianças que tinham sido abandonadas, né, nas ruas e cuidar delas, né? E trazer elas para suas casas. Depois, os primeiros orfanatos foram feitos, né? Foram os monastérios, né? Então, eram próprios monges que acolhiam as crianças, as mães, os monastérios, as mães podiam deixar seus filhos ali sem perguntas, como é feito hoje em alguns lugares, né? Que você pode deixar o seu filho ali, né? Eu acredito que, né, nos bombeiros e outros lugares você pode deixar uma criança ali sem nem dar seu nome nem nada, e eles vão levar essa criança para um lar para que ela seja acolhida, né? Então, de novo, a gente quer dizer que a gente defende a vida e a gente defende, sim, os direitos das pessoas, né, de viver. E além do que, o que a gente falou exatamente no vídeo, a pessoa pode muito bem nascer pobre e depois melhorar a sua condição de vida, o que tem muita gente que faz, né? Então, a gente também não pode assumir que uma pessoa que é pobre vai continuar pobre o resto da vida. Isso tem um nome, que é a eugenia. A eugenia é exatamente isso, é você controlar a população. Você dizer, tais pessoas devem se reproduzir e tais pessoas não devem se reproduzir. Como isso é diferente do que Hitler falava, por exemplo, em relação aos judeus? De forma nenhuma, não é diferente. Porque Hitler dizia que os judeus não deveriam ter filhos, levou crianças, inclusive, né, para os campos de concentração. Ou seja, a gente está apontando para os pobres e dizendo, eles não deveriam se reproduzir. Pessoas com deficiência não deveriam se reproduzir. E exatamente esse pensamento que levou a Margaret Sanger, que é a criadora do Planned Parenthood, a criar as suas clínicas abortistas. Clínicas que ela mesma colocou nos lugares mais pobres dos Estados Unidos, para que a população negra, especialmente negra, e a população pobre fosse ceifada. Então, a gente precisa lembrar que o aborto tem em suas raízes a eugenia. Que é exatamente essa exclusão, né? Pobres, ricos, negros, brancos, tudo isso aí envolvido. Sim. Legal, mas os últimos 2 argumentos aqui que a gente já recebeu, que a gente queria discutir aqui nesse podcast. Eu vou até pular, tá, pro 8º aqui, na verdade pro 7º, depois voltar pro 6º que a gente mandou aqui. Que seria, vocês, cristãos, vocês só querem controlar, querem oprimir e querem culpar as mulheres, dizendo, né, pra não fazer o aborto. Na verdade, vocês estão querendo controlar. Quase que a religião quer controlar a sociedade, então vocês estão querendo mandar em cada um de nós. É isso que vocês estão fazendo. A gente recebeu um comentário com essa mesma visão, praticamente, né? Religião controladora. E aí? Sim. Eu não tô no meu lugar de fala aqui. Eu sou homem, né? Não posso falar nada. Tô brincando. Na verdade, a gente precisa lembrar que os estudos apontam que a maioria das pessoas que são pró-vida, né, são mulheres. Sim. A maioria das pessoas que lutam em favor da vida são mulheres. A maioria das pessoas que trabalham em orfanatos são mulheres. A maioria das pessoas que trabalham com crianças desamparadas são mulheres. Ou seja, as mulheres, elas têm essa, em seu ser, né, inato, o desejo de nutrir, né, de ajudar, de ter compaixão e de auxiliar. Então, por isso, né, para nós, né, e não é uma questão de opressão. Eu sou mulher também, né, e eu tenho direito de falar, né, daquilo que a gente acredita. Então, os estudos vão apontar isso, né. Então, se alguém está oprimindo mulheres,
são as pessoas que não falam para as mulheres, de fato, o que pode acontecer com elas quando É. elas E abortam. o que que pode acontecer, Ana? Foi o que a Qual gente que é a falou. consequência, mais uma vez, qual que é a consequência do aborto na vida de uma mulher olhando para os estudos? É dizer que a mulher, ela tem as consequências, elas são drásticas na vida da mulher. Talvez uma menina que cometa um aborto ali com 15, 16 anos não tenha ali a maturidade, talvez, de entender o que ela fez, de ter sentir aquele peso. Mas eu assisti diversos vídeos, eu estudo muito sobre esse assunto, né? Então eu assisto muito conteúdo sobre esse assunto, mas tantas e tantas mulheres, né, falam a respeito, né, de ter cometido abortos e se arrependem profundamente, têm uma tristeza profunda na sua alma. Muitas delas contam, né, depois da experiência do aborto, de passar por toda aquela. Primeiro, por causa da dor que acontece, porque dói muito, né? Os relatos dizem que a mulher pode passar mais ou menos 14 dias sangrando, né? De 14 a 21 dias sangrando e com muitas dores, assim, dores intensas demais. Sim. Dores que muitas delas, às vezes, ligam ali nas clínicas abortistas para falar: meu Deus. O que que tá O que está acontecendo acontecendo comigo? comigo? E diversas delas conseguem ali ver o feto, né? Ali que elas são capazes até de enxergar um feto, um bebê, né, pequeno, ali que o corpo delas expeliu por causa do Uhum. remédio que ela tomou, né? Então, existem diversos filmes que falam sobre isso, Sim. mulheres que cometeram abortos e contam depois da sua experiência. E como, na verdade, isso fere demais a natureza da mulher, porque, como eu falei, a mulher, ela nasceu com esse desejo de nutrir, de gerar, É isso né? que eu O ia útero, falar. ele é feito para conceber, para ter uma vida ali, né? O útero protege, guarda, né? E Sim. quando uma mulher, né, muitas vezes forçada e explorada, né? Outro dado que eu vi é que mais ou menos, né, 84% das mulheres que cometem abortos, isso nos Estados Unidos, de um estudo que foi levantado, elas cometem porque elas são coagidas. Ou seja, o parceiro delas ali, né, o homem, às vezes o parceiro sexual, né, às vezes um familiar, um pai ou uma mãe também que vão dizer isso para ela. Então, muitas delas cometem abortos, né, sem de fato saber o que está acontecendo, sem Sim. ter o entendimento completo daquilo. Né? Uhum. Então, como eu já falei também, né, os distúrbios que podem ser causados na mente, no coração da mulher, podem afetar a sua saúde Sim. emocional, a saúde depois sexual e tantas outras coisas. Né? Sim. Então, tudo isso a gente vai colocar disponível para vocês, esses estudos, para que você possa olhar A por gente vai você colocar nos mesmo. links aqui embaixo, você pode Uhum. procurar na descrição cada um dos links que a gente está citando aqui, as matérias e pesquisas Sim. que a gente vai deixar aqui embaixo. Mas eu acho É. que, olhando agora como homem e pai também, né? Uhum. Eu acho que uma das características que a mulher tem, que é algo único a ela, que não é do homem, Uhum. é esse cuidado, esse Uhum. amor sacrificial, Sim. essa maneira de você realmente cuidar mesmo, né? E como você falou, não tem a ver com diminuir direitos de mulheres ou não, mas Sim. tem a ver com cuidar das crianças, Uhum. entendendo que as mulheres são as que mais são a favor disso, Uhum. sendo mães, Aham. protetoras, cuidadoras, que zelam por esse lugar, Sim. né? Deus criou a mulher com esse ímpeto mesmo, né? Uhum. De cuidar, de amar. E esse sacrifício de não pensar na minha vida, mas pensar na do bebê, é algo Uhum. que somente a mulher pode viver. O homem não pode viver isso, Exatamente. né? E é algo que é um É. dom que Deus deu à mulher. Isso é muito lindo. É verdade, é algo lindo de ser mulher, na sua essência. Só mulheres podem gerar filhos, só mulheres É, podem carregar seus bebês por 9 meses na sua barriga, só mulheres podem ter, sacrificar e né, se viver. sacrificar dessa maneira. Eu sei que muitas vezes, né, em casos de estupro e outros casos assim, são coisas difíceis que a gente precisa trabalhar o Sim, emocional da mulher. Nós não estamos dizendo que as mulheres são culpadas desses estupros, que as é, mulheres têm que assumir as consequências de tudo isso. Não é isso. E, na verdade, nosso coração não é nunca de trazer culpa. Se alguém cometeu o aborto, se alguém sim, passou por isso, por esse trauma, o nosso coração, né? E eu falo isso no Antítese e também como pastores, como pessoas que sim. trabalham com gente Com que já jovens, é. cometeu abortos e tudo mais. Sim, Nosso coração nunca é de culpar uma pessoa. sim. Sabe, em Deus há perdão para todos os nossos pecados, incluindo o aborto, É, né? Mas eu quero deixar claro, né, a visão de Deus, como isso fere o coração de Deus, porque é uma pessoa feita à imagem de Deus. sim. Né? A Bíblia fala que, lá no Salmo 139, né, que desde o início ali, Deus já vê a formação do No bebê ali, ventre, no ele já ventre, já conheceu, já sabe os nossos pensamentos, né? Já sabe sabe de quem nós tudo sobre somos. nós. Então, É, exatamente isso. a gente já recebeu pessoas, jovens, mulheres Uhum. na igreja que passaram por isso. Sim. E isso não é um caso que a gente não tenha conhecimento de causa, né? A Uhum. gente tem vivido isso como igreja e a gente tem amado várias pessoas que caminham conosco dessa forma, que passaram por isso. Bom, o último ponto que eu acho que é um dos mais polêmicos, que daí tem cristãos que muitas vezes vêm com essa dúvida
e nos questionam e perguntam para nós, né, em caso de estupro, Sim. como é que é? O aborto é certo, o aborto é errado? Porque a legislação ela já defende isso, né? Em Uhum. caso de estupro, você pode viver o aborto. Mas, biblicamente falando, como é que a gente responde isso? Qual que é a nossa percepção, nossa forma de responder? Errado ou não é errado? O aborto continua sendo errado, porque ele vai ser errado em todos os casos, né? Uhum. Claro que a gente tem muita compaixão por essa pessoa, né? E na nossa opinião, aquele que perpetuou esse crime, né, deveria ser Punido. punido de maneira drástica, né? Assim, Sim. deveria ser a punição para o estupro, a punição para abusos de crianças, de menores, deveria ser mais rigorosa, na minha Sim. opinião também, porque isso influenciaria, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem muito abuso sexual, tem muito estupro, né? Mas o fato é que esse bebê, sendo uma pessoa separada da pessoa que cometeu esse crime, Sim. sendo uma pessoa separada da própria mãe dele, ele não tem culpa nenhuma Sim. do contexto que ele nasceu, do contexto em que ele foi A gerado. consequência não pode cair sobre o bebê. Exatamente, né? A consequência não pode cair sobre uma pessoa que não cometeu nada, ele não tem nada a ver com a situação que aconteceu, É. né? E como a gente sempre fala para as pessoas, o aborto, o aborto em caso de estupro, ele compõe, se não me engano, aqui é 2%. De Sim, 2 a menos de- 5%. É muito pequena a porcentagem. Então, para a gente sempre tentar elevar esse dado, as pessoas tentam inflar esse dado e dizer, mas os estupros acontecem, as meninas estão ficando grávidas. Tudo bem, eles acontecem numa minoria. Mas a gente precisa defender e continuar defendendo a vida, porque a vida dessa criança, ela é uma vida separada, ele tem DNA diferente, é uma pessoa diferente, né? E enquanto eu falava, né, já falei que eu assisti vários vídeos e muitas mulheres que decidem carregar, né, continuar com seus bebês mesmo depois de algo trágico Sim. como o estupro, conseguem ressignificar essa gravidez, Sim. né, que aconteceu de algo tão traumático, algo Sim. tão difícil, elas conseguem ressignificar isso e conseguem trazer essa criança e essa criança, na verdade, se torna uma bênção na vida delas. Sim. Então, nós, como cristãos, a gente precisa lembrar que cada pessoa ela é importante, Sim. mesmo uma pessoa que é concebida dentro Sim. de um caso como E esse. para nós somos cristãos, a gente entende que toda maldição em Cristo, ela se torna uma bênção. Sim. E eu tô falando de uma bênção, algo espiritual assim mesmo, algo que tem a ver com o presente que Deus está nos dando. Então, uma Sim. maldição que era um estupro pode se tornar uma bênção para uma cristã, para uma mulher cristã que conhece a Cristo, que foi Sim. abençoada por Jesus, que tem esse conhecimento, né, de que tudo nele é um filtro, né? Aham. E eu queria também, dizendo isso, né, entender que você mesmo falou que as marcas de um aborto são muito maiores do que as marcas. Eu falo do estupro com o aborto, são muito maiores do que simplesmente de viver o verdade. estupro e continuar com a criança ali, entendeu? Sim. Então, é muita coisa que acontece. É mais uma marca que é gerada na mulher, Sim. são mais lutas emocionais, mais lutas na alma, e que no final essa não é a resposta. Não pode ser a resposta e não é a única resposta. Biblicamente, a gente ainda entende que mesmo nessa questão do estupro, Que é algo né, tão difícil, algo que é tão algo sensível. tão difícil, que Deus permitiu, a gente não sabe por que isso aconteceu muitas vezes. Esse mundo, né, a Bíblia fala que ele jaz do maligno, acontecem coisas que nós não temos controle, que nós não podemos mensurar ou saber, mas nós cremos que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Sim. E ele vai, com isso, Sim. fazer algo muito maior, né? Claro, reiterando, nós não acreditamos que o estupro em si seja uma bênção na vida de uma pessoa de Sim, maneira aham. nenhuma. Mas Deus pode usar uma coisa que aconteceu conosco, assim como Uma uma dor e um marca. sofrimento, É. para nos fazer conhecê-lo mais, Edificar. para nos edificar e para, de alguma forma, fazer que algo bom aconteça na nossa vida através isso aí. daquilo. Então é isso que nós cremos. Nós defendemos a vida. Nós vamos continuar defendendo a vida, né? Podem vir nos xingar se vocês quiserem. Mas nós vamos continuar defendendo a vida, porque nós cremos que assim Deus vê a vida Sim. com dignidade e com amor. E você que é cristão também é chamado a ter essa mesma visão. Não tem como ser cristão e defender o aborto, tá bom? A não ser que seja uma pessoa que não tem entendimento mesmo, tá sem Sim. entender o que tá acontecendo com relação ao aborto, né? Mas depois que você viu esse vídeo, não tem mais como você defender o aborto e ser cristã. É isso. Essa é a nossa visão. Bom, é isso aí. Com isso, a gente deixou vários argumentos aqui, na verdade, vários comentários que a gente já recebeu na página, que nós já respondemos em formato de texto, nos stories, mas a gente quis responder aqui em formato de vídeo. Eu espero que você tenha sido muito edificado, muito abençoado, né, através desse conteúdo. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, né?
Ativa a notificação, né? Ativa o sininho lá para você poder ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem postado. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Até Valeu. mais.